Boa noite a todos, sejam bem-vindos à nossa casa, casa de todos nós. Vamos aproveitar esses instantes iniciais para captar do ambiente as boas vibrações, os bons eflúvios que os amigos espirituais deixaram aqui para nós, previamente, pedindo ao alto que nos abençoe, permitindo que ao sairmos daqui possamos estar melhores, mais fortes, no caminho do bem, no caminho do amor, no caminho da caridade, no caminho de tudo aquilo que nos traga progresso. E que sejamos todos abençoados. Bom, como tradicionalmente faço, lembro sempre que a palestra é responsabilidade do palestrante e o que ele fala é de sua única e exclusiva responsabilidade. Então, discordem à vontade, né? Fique, cada um tem que construir a sua verdade interior, né? E nós podemos apresentar vertentes, podemos cutucar, podemos empurrar e até dar um chute, né? Porque tem que desequilibrar, porque senão não muda, né? Até para a pessoa ficar bravo, mas depois vai lá, aquele bobão lá do parche, falando aquelas besteiras. Mas fica lá uma minhoquinha, né? Que vai nos obrigar a rever, ou talvez aperfeiçoar um ponto de vista nosso. Então a culpa nunca é da doutrina. Claro que cabe ao expositor usar com responsabilidade a sua missão de falar, tá? Com estudo. Eu normalmente, vocês são testemunhas disso, não falo temas do Evangelho. Não gosto, não me sinto bem falando, não é? Mas esse tema é tão gostoso de falar, porque ele nos remete à vida de hoje, não é? Nos remete a nós. Ela fala ao que nós temos que fazer. Então é muito atual, apesar da sua idade, né? Nós podemos trazer muito bem para o mundo atual. Vamos lembrar a parábola dos talentos. Na parábola dos talentos, nós tínhamos um senhor que ia fazer uma longa viagem, chamou seus 3 servos, seus 3 empregados, e, querendo fazer com eles um teste, deu a cada um uma determinada quantidade de dinheiro, que esse dinheiro é o talento, né? É uma das subdivisões da moeda da época, né? E deu a um 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. E se despediu deles dizendo assim: cuidem do que é meu, cuidem do que eu lhes dei. E foi viajar. Foi viajar, fez uma longa viagem. Na volta da viagem, chamou, então, os servos para que apresentassem aquilo que ele havia entregue. O primeiro servo veio e disse assim: Senhor, me deste 5 talentos. Comprei mercadorias e vendi e ganhei mais 5. Toma aqui o que é teu. Multiplicou os 5 para 10. E aquele senhor lhe disse: muito bem, né? Você é um servo fiel, cumpridor dos seus deveres, de confiança, então vou te dar um cargo maior. Vou te colocar numa posição de mais destaque, que você consiga administrar mais bens para mim. O segundo servo trouxe 2 moedas numa mão, 2 na outra, e disse assim: né? Fiz negócios e consegui dobrar o capital que o Senhor me deu. Então entregou os 4 talentos. O Senhor também o elogiou muito, disse: também vou te confiar tarefas maiores, né? Aqui na nossa propriedade, porque você foi um servo fiel e diligente. E vem o último e entrega 1 talento só. Aquele mesmo talento que havia recebido, entrega ao Senhor e diz: Senhor, eu sei que você é poderoso, o Senhor é poderoso, que
consegue tudo o que quer, que é rigoroso, né? Então, para não correr riscos, eu enterrei o seu talento. Agora eu desenterro e lhe entrego. Aí o Senhor diz: servo mau, servo preguiçoso, não serve para nada. Põe-te daqui para fora. No Evangelho tem aquele, vai para o exterior, que tem trevas e ranger de dentes, né? Mas some daqui, né? Você está despedido e vá sofrer na vida. Porque foi descuidado, foi negligente, foi preguiçoso naquilo que eu te confiei. Então essa é a parábola dos talentos, né? Contado na minha forma, mas é isso mesmo, o espírito dela. Quero colocar duas passagens evangélicas. Muito se pedirá àquele que muito recebeu. Aquele que recebeu 5, entregou 5, porque ele tinha bastante, né? O que tinha 2, entregou 2. O que tinha 1, entregou 1 e ficou sem nada e foi despedido, porque nada fez. Em Lucas, né? O servo, isso aqui está no livro dos Espíritos, né? Mas é uma passagem de Lucas, né? O servo que souber da vontade do seu amo e que, entretanto, não estiver pronto e não fizer o que dele queira o amo, será rudemente castigado. Mas aquele que não tenha sabido de sua vontade e fizer coisas dignas de castigo, menos punido será. Muito se pedirá àquele a quem muito se houver dado, e maiores contas serão tomadas àquele a que mais coisas se acha confiado. Então, remete a que nós percebamos o seguinte: se recebemos muito, temos que devolver muito. Se recebemos pouco, temos que devolver mesmo o pouco. Menos culpado é de errar aquele que é ignorante, mas muito culpado é de errar aquele que conhece. Porque se conhece e erra, está errando conscientemente, né? Está errando conscientemente. Por exemplo, o canibalismo é uma coisa inconcebível, né? Mas para aquelas tribos de antigamente, era uma coisa normal, né? Qual era o grau de culpa deles ao praticar o canibalismo? Nenhum, né? Era o ensino que eles tinham, era aquilo que eles tinham. Eles não estavam evoluindo. Agora, se hoje em dia alguém pratica o canibalismo, é um psicopata, né? Perigoso. Então terá que ser tratado dessa maneira. Quanto mais nós conhecemos, quanto mais nós temos, mais nos será exigido. Porque nós estamos no mundo de expiação e provas. Ora, se nós estamos sofrendo dor, estamos expiando. Se não estamos sofrendo dor, estamos em prova. E a prova é o quê? É melhorar. É conseguir mais para nós espiritualmente. Na questão 11, eu falei livro dos Espíritos, é Evangelho, né? Não está no livro dos Espíritos, está no Evangelho. Tá certo? É uma passagem de João 9, 39 a 41. Vinha a este mundo para exercer o juízo, a fim de que os não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele, ouvindo essas palavras, lhe perguntaram: também nós então somos cegos? Respondeu-lhes Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecados, mas como dizeis que vedes, é por isso que em vós permanece o vosso pecado. Então aquele que ignora é menos culpado do que aquele que não ignora. Aquele que não vê é menos culpado do que o que vê. Então isso é muito importante que a gente guarde, porque está muito ligado com a parábola dos talentos. Se o nosso talento for a inteligência, for o estudo,
for o raciocínio lógico e eu fizer coisas erradas com isso, sou muito culpado, né? Do que uma pessoa que nasceu num ambiente que não recebeu cultura, que não teve oportunidades, que não, de desenvolver-se. Isso nós precisamos perceber que tudo é relativo, porque Deus não castiga ninguém. Nós somos fazedores, construtores da nossa própria estrada. Se a gente faz uma estrada ruim, teremos uma estrada ruim. Se fizermos uma estrada boa, teremos uma estrada boa. Se causarmos problemas, teremos problemas. É assim que funciona a lei. Quais os talentos, transformando então as moedas naquilo que recebemos no nosso corpo, na nossa mente, no nosso espírito, no nosso coração, que são os talentos que Deus nos deu, os dons que Deus nos deu, o que nós estamos fazendo com eles? Estamos multiplicando ou estamos enterrando? Estamos sendo aquele servo que produz, que é fiel, que é diligente, que é produtivo, ou estamos sendo aqueles que enterram a moeda e acham que vão ganhar alguma coisa com isso? Qual é o nosso talento? Qual que é o nosso talento? O que nós recebemos na nossa encarnação? Nós recebemos na nossa encarnação o que nós merecemos para expiar e merecemos para provar. Nós estamos recebendo dores de resgate e estamos recebendo dons de oportunidade. E eu vi que conversava com minha esposa Mazé, hoje ela não está aqui, aliás, contar uma historinha bem curtinha para vocês. Hoje eu tinha assumido o compromisso de fazer essa palestra aqui, né? Mas hoje, nesse horário, às 7h30 começava, meu filho está lançando o seu primeiro livro solo, né? E eu não posso estar lá. Então a Mazé foi nos representar a família, né? Porque dentro dos meus talentos tal de falar, deixa eu usar ele. Meu filho vai entender, apesar de ser ateu, né? Vai entender que a minha missão é estar aqui com vocês hoje, né? Está comigo, está na casa, está comigo mesmo, né? Fazendo aquilo que eu acho que é o certo. Então isso é muito bom. Mas qual é o talento que nós recebemos? Nós vamos enterrar ou multiplicar esses talentos? O que nós vamos fazer com esses talentos? O que nós estamos fazendo com esses talentos? Às vezes, vocês sabem que eu sou professor, agora aposentado, embora esteja aposentado como professor, e não na minha outra profissão, né? E como professor, a gente percebe dos bons professores que eles têm o dom. É bom professor que tem o dom, mas que tem o dom e vai praticar, né? Porque não adianta ter o dom e ser matão de aula, dizer que estou ali porque estou ali, né? Está enterrando o seu dom, né? Porque o magistério, o ensino, é um dom enorme, né? Que a pessoa recebe essa oportunidade. Ela tem que multiplicar muito e ser o melhor professor que ela possa ser. Ser o melhor professor que ela possa ser. Eu sempre tive assim, e não é uma questão de se achar o melhor, não. Eu sempre tive um lema: eu vou ser o melhor professor. Consegui? Não sei. Eu conheci muitos professores melhor que eu, que são meus, como é que a gente diz? Meus ídolos, né? De tão bons que são. Mas eu tentei ser o melhor, né? Se eu não conseguir, não é tudo aquilo, eu não sou perfeito, vou ter que aprender mais ainda, né? Mas a gente tem que saber isso aí. Eu vou ser o melhor professor. Vou ser o melhor, não vou admitir menos que isso. E se você não for? Vou estudar mais, vou aprender mais, vou tentar ser. Né? Mas eu tentei, não enterrei meu dom, né? Eu estou multiplicando ele. Eu já fazem 5 anos que eu larguei a universidade. Né? Até hoje eu encontro
nesse tempo, em 5 anos, passaram muitas turmas, né? Então a gente tem centenas, talvez mais de 1000 alunos formados, e eles encontram a gente, e eles lembram da gente, né? E como é gostoso isso, mostrar que você fez diferença. Eles dizem que você fez diferença na vida deles. Assim que a gente tem que ser. Então, o que nós podemos aprender com a parábola dos talentos? O que nós podemos aprender? Primeiro, a responsabilidade que cada um de nós tem. Nós temos responsabilidades muito grandes em tudo que nós fazemos. Deus confia a cada pessoa dons e habilidades, os talentos, e espera que sejam utilizados para o bem. Então nós temos que ter responsabilidade. Eu tenho que usar o que eu recebi. Eu recebi pouco. Recebeu 1, multiplique para 2. Recebeu 2, multiplique para 4. Tenha responsabilidade. Se nós não tivermos responsabilidade, nós vamos fracassar nessa encarnação. Vamos fracassar nessa encarnação. E aí, vamos ir para outra com dívida. Além de multiplicar os talentos, nós vamos ter que pagar a dívida, né? Aí fica pior, fica difícil. Claro que a justiça das leis divinas nunca nos dá uma prova maior do que a gente pode suportar. Se nós devemos muito, não vamos pagar tudo numa encarnação só, né? Vai dar, ó, você aguenta isso, né? Você aguenta mais isso. Então, às vezes, numa vida, a gente consegue perturbar 2 ou 3 vidas para frente, até mais, né? Não sei. Mas, com certeza, mais de uma encarnação, muitas vezes. Porque Deus não seria injusto dizer, vai todo o peso em quem não aguenta, né? Porque a pessoa desmorona e não cresce nada. E daí eu lembrava da palestra que a minha esposa foi convidada a fazer, a Mazé. E ela fala da cura pela dor, o que eu acho que não existe. Dor nunca curou nada e nunca vai curar nada. Dor só dói, né? Não cura. Não cura porque eu tenho que aprender com a dor e multiplicar meu talento, né? E a dor não vai multiplicar nada. Eu sempre brincava aqui, né? Se dor resolvesse, eu ia lá no dentista, o doutor Armando, ele mandou um WhatsApp hoje, vem aqui fazer a revisão, né? Doutor Armando Petrelli, espírita, né? Baita espírita. E ele, eu brincava assim, doutor Armando, para nós evoluir, faz o seguinte, arranca esse dentão aqui do siso na broca, no torniquete, mas sem anestesia, e ainda mete a broca no canal. Quero virar anjo hoje. Se dor cura, eu estava curado já, né? Quer dizer, veja bem que não vou multiplicar meu talento porque eu tenho dor. Quando eu trabalhava como voluntário no Pequeno Cotolengo, confesso para vocês que eu não aguentei ser voluntário muito tempo no Pequeno Cotolengo. Não aguentei. Eu tenho uma admiração por aqueles religiosos, por aqueles voluntários, né? De trabalhar naquela situação. E tinha uma moça completamente paralisada de perna, sem perna, mas ela sabia fazer tricô e crochê. E ela ensinava para aquelas pessoas. Ela sofria, ela tinha dores terríveis, né? Porque ela tinha má formação de coluna. Mas ela estava lá ensinando, porque aquilo é terapia, né? Crochê, tricô, faz parte de terapia, torna as pessoas úteis e multiplica. Ela não ficou entregue à dor, a dor vai me curar, né? O que vai curar ela é o trabalho que ela estava fazendo. Porque é difícil. Confesso que foi mais difícil para mim fazer voluntariado no Pequeno Cotolengo do que no Hospital do Câncer, no Erasto Gettner. Mais difícil. Embora você veja muita dor também, né? Mas ali é uma dor diferente, né? Que você vê daquelas pessoas e vê como a gente pode ser útil muitas vezes e não é. Uso dos talentos. O que nós aprendemos aí? O uso dos talentos. Os talentos devem ser desenvolvidos e usados de forma criativa e produtiva para o crescimento pessoal e benefício da comunidade.
Tem pessoas que se reúnem para fazer artesanato, né? Tem pessoas que reciclam materiais para produzir para os outros. Tem uma associação em São José, que atende toda a região metropolitana, Propósito Seja Luz. Nossa, o que eles fazem? O que eles fazem, né? Todo aquele pessoal trabalhando, cada um fazendo a sua coisinha, tem ideias e tal, e nós vamos lá, vamos levar coisa para a criança. Aí eu sei pintar unha, eu sei fazer maquiagem, eu sei cortar cabelo, eu sei, né? E vão lá, fazem uma diferença brutal, né? Nessas comunidades muito pobres. Então tem tanta forma, né? De ser criativo, produtivo, de ajudar. Persistência e cuidado. Ali na parábola fica muito claro que nós temos que ser persistentes e diligentes na administração dos talentos que nós recebemos, na administração, no uso, porque se nós não formos persistentes, nós somos derrotados. É muito difícil ser persistente. A persistência talvez seja uma das coisas mais difíceis de se obter. Porque quando a gente aprende a ser persistente, se muda no que você quiser. É fácil? Não é, mas muda. Porque daí você vai fazendo, até entrar no teu psiquismo e no teu mecanismo, e você passa a gostar do que você está fazendo. Passa a gostar do que você está fazendo, por persistência. Por persistência. Agora a gente na primeira dificuldade desiste. Ah, eu não vou fazer, né? Não gostei disso. Não vai gostar nunca, né? Só gosta quem aprende, quem se dedica, quem faz, quem vê a recompensa. Tá? E isso ocorre até na vida do dia a dia nosso, né? Quando a gente, eu sempre falo assim que eu nasci de novo depois do meu infarto, com 52 anos, e nasci por causa da Mazé, minha esposa. Porque eu passei o Natal na UTI, passei quase um mês na UTI. Né? E na UTI geral, né? Aquela isoladinha, não, lá, vendo o pessoal morrer e tudo. Né? E quando eu saí de lá, a Mazé disse assim, você vai dançar. Eu digo, eu não, eu detestava baile. Não ia em baile, mas nem morto. Morto eu não teria mesmo que ir, né? Mas não ia de jeito nenhum. E ela, você vai, foi ser persistente. Você vai fazer aula de dança. Ah, meu Deus do céu. Eu e o Ricardo Gir lá no Dança Comigo. O professor ia para lá, eu ia para cá. Eu dizia, eu não acerto. Nem o 2 para lá, 2 para cá. Quando a professora fazia 2 para lá, 2 para cá, eu fazia 2 para cá e 2 para lá. Era tudo invertido. Né? E ela, você não vai desistir. Não vai desistir, não vai desistir. E ela me obrigou a ser persistente. Bom, modéstia à parte, virei um pé de valsa. Né? Estudei tango, eu com a Mazé. Dançamos tango em Buenos Aires, em Montevidéu. Né? Disputamos campeonato de tango. Virei milongueiro. E o tango é o supra-sumo da dança, né? É aquilo ali. Né? Por quê? Porque ela foi persistente e me obrigou a ser. Então, se numa coisa material dessa, teve um efeito colateral. Cara frio, calculista, ateu, né? Virei um bebê chorão. Quer dizer, tudo que emoção que tinha, aflorou, né? Veio, mudou minha vida. Eu sou outra pessoa, completamente diferente, né? Por quê? Porque teve uma persistência que eu devo a Mazé. Então, está aqui o paradigma que nós temos que seguir. Faça, mesmo sozinho. Eu treinava em casa, sozinho. Faça, mesmo cansado. Faça, mesmo com medo. E faça sem desistir. Não tenha medo de errar. Nós somos imperfeitos e erramos. Né? Parche, você é um baita bailarino, professor? Não. Eu danço porque gosto. Né? Erro bastante. Vou voltar a fazer aula agora. Né? Vou voltar a fazer aula. Estou há muito tempo sem aula, a gente começa a relaxar da técnica, né? Agora, toda quinta-feira, eu com a Mazé vamos voltar a fazer aula de dança, para poder recuperar toda a mobilidade. E é bom para a cabeça, é bom para o corpo.
não é? Me ajudou a me recuperar do meu acidente. Não é? Eu sofri um acidente grave na perna direita, tenho uma haste intramedular e 6 parafusos. Né? A dança me ajudou a recuperar toda a mobilidade, tudo de novo. Então, sou muito grato. Consequências do que fazemos. Aqueles que usam seus talentos com sabedoria e responsabilidade são, entre aspas, recompensados espiritualmente. Quanto aqueles que negligenciam, adquirem dívidas que deverão ser resgatadas nessa e outras vidas. A recompensa que nós recebemos é nos fortalecermos no bem, de sintonizar com energias melhores, de se sentir mais forte. Essa é a nossa recompensa. Por isso que está entre aspas aí. E as dívidas é aquilo que a gente deixou de usar o talento e, portanto, está negativo na nossa conta bancária, né? Da nossa próxima reencarnação. A gente já nasce com dívida. Quer dizer, nós já nascemos com dívida, porque estamos nesse mundinho aqui, né? Mas nasce com uma dívida ainda. E aqui, uma coisa que eu quero, vai ser doído para nós. Fica claro que a omissão é falha grave no uso dos talentos que recebemos, o que traz sérias consequências negativas em nossa evolução espiritual. Como dizia Pablo Neruda, você é livre para fazer a sua escolha, mas é prisioneiro das consequências da tua escolha. Então, escolha bem. Escolha bem. Não é? Porque você é prisioneiro daquilo que você decide. Você não decide gratuitamente. Você tem um completo livre-arbítrio. Né? Essa figura aqui representa muito da omissão, né? O cara se afogando, todo mundo tirando foto do celular, né? O erro, ou se quiserem, o pecado, porque pecado é erro. Não existe esse carimbo, isso é pecado, né? Existe uma energia negativa carimbada em nós, mas não querem dar o nome de pecado, deem. Também inclui a omissão, ou seja, ser negligente e descuidado com as próprias responsabilidades. Encontra-se em Tiago 4,17. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Olha o que é omissão. Você sabe fazer, não fez? Dívida, erro, energia negativa, atrair energias ruins. O que me defende da energia ruim? Alguém pode fazer um trabalho feitiço contra mim? Pode. Existe? Existe. Existe. Existe sim. Coisas inexplicáveis. Funciona. Se você sintonizar, sim. Se você está no bem, nada te acontece. A energia ruim vai entrar? Não. Agora, afinize com o mal para você ver. Faça o mal, o que acontece. É assim mesmo. O que nos protege do mal somos nós mesmos. Porque o mal é energia negativa. Então, se nós temos que ter energia positiva para ficar livre. Mas aquele que sabe fazer o bem e não o faz, está sendo conivente com o mal. Se eu sou conivente com o mal, eu sintonizo com o mal, né? Ah, mas eu não faço o mal, mas permite o mal. Porque é omisso. Eu falava assim, conversava agora aqui na porta, morreu o Pepe Mujica, né? São uns dias atrás. Talvez um dos governantes mais sábios que nós já tivemos. Né? Que morreu pobre, numa chacrinha, com fusquinha, um cachorrinho, né? Que não ganhou dinheiro. E que foi guerrilheiro contra a ditadura no Uruguai. Guerrilheiro. Foi lutar contra, não foi omisso. E mudou seu país. Hoje o Chile e o Uruguai são os 2 países mais avançados da América do Sul, né? Então, o índice de vida dá de 10 no Brasil, no Uruguai. Por quê? Porque teve gente com coragem de lutar contra a ditadura, contra aqui no Brasil querem trazer ditadura. Né? O cara foi lutar, foi ser guerrilheiro. E foi uma das pessoas mais humanas que nós vimos na política, né? No bem-estar da população, na sua luta, reconhecido no mundo todo por isso. Então veja como a pessoa
às vezes, mesmo numa posição dura de ser guerrilheiro, nunca perdeu o bem dentro de si, né? A omissão é tão condenável quanto a má ação. Olha o que falou Martin Luther King. O que me preocupa não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons, que são maioria absoluta. E não fazem nada. E, portanto, fortalecem o mal. O mal tem existência? Não. O mal é vácuo de bem. É energia negativa que ocupa o vácuo do bem. E faz mal. Ou Deus criaria o mal? Não, a lei divina é perfeita. A lei divina não criou. Esse negócio de anjo decaído, céu, balela, balelinha. Conto da carochinha para dominar o povo pelo medo, não é? Porque Deus, sendo bom, criaria o mal? Nunca, né? Nunca. Ah, mas foi o Lúcifer lá que se revoltou. Oh, Deusinho, marreta esse que não soube nem fazer um anjo, né? Fez um com defeito. Oh, esse não existe, esse Deus, né? Então, mas o mal se materializa, claro, se nós deixarmos espaço, a energia negativa toma conta, porque nós estamos no mundo de expiação e prova, onde o mal impera. O que quer dizer o mal? O mau pensamento impera. E ele, às vezes, toma uma forma tão densa, que os espíritos têm que fazer limpeza na nossa orbe, né? Para dissolver esses aglomerados de energia negativa que nós formamos, né? E por que ela se forma? A luz, a sombra existe? Não. O que é sombra? É obstáculo à luz ou falta de luz, né? A escuridão existe? Não. Existe luz. Eu consigo eu consigo medir a luz? Consigo pesar, né? As partículas de luz. Eu posso medir a velocidade. Eu posso pesar a escuridão? Não. Ela não tem existência. A luz tem. Então é assim, o bem tem. Mas aonde ele não está, surge o mal. O mal vai persistir enquanto o bem não se proliferar. E nós estamos no mundo de expiação e provas, parece que não aprendemos, né? Parece que não aprendemos. E nós... Tem um parente aqui. Olha o nome do livro que o meu filho está lançando hoje. Redes sociais, algoritmos e livre-arbítrio. Tá? Ele mostra, prova, ele é derivado da tese de doutorado dele, que nós hoje somos completamente influenciados pelos algoritmos, que agora chamam de inteligência artificial, que não é nem inteligência nem artificial. Primeiro, porque não pensa. E segundo, porque é criada. Então, não é? Pelos homens que criam algoritmos. E hoje nós somos manipulados. 99% da população é manipulada. Acha que está tomando decisão e não está. Está sendo empurrada. Vocês já viram a anarquia, o escarcéu que a mídia está fazendo com o tal do bebê reborn? Que mostra a decadência completa da nossa sociedade, a loucura que está imperando. E virou principal assunto, né? Bebê reborn. Aí eu descobri por que o meu time do Atlético vai tão mal. É um time de reborn, né? Só boneco lá, não joga nada. Certo? Pode dar risada, eu sou atleticano, estou sofrendo, né, com o meu time de reborn lá. Mas olha, que absurdo, né? Onde nós estamos sendo manipulados. Agora virou febre, bebê reborn. Eu, por curiosidade, fui pesquisar uns preços. Os mais baratos é 6 mil, 7 mil reais, né? Tem de 20, de 30. Tem umas imitaçãozinhas, né? Mas esses aí que o pessoal está andando, você não distingue de um bebê, né? Se está no colo da pessoa, você não distingue. Só com muita atenção que você vê que não se mexe. E mesmo assim tem esses mais caros, que abrem os olhos, piscam, né, choram e fazem etc. O que adianta isso para a sociedade? E ainda uma idiota de Brasília, que se diz vidente, idiota, com todas as palavras, e mais idiota que acredita que os espíritos vão habitar esses bebês.
Meu Deus do céu, é o suprassumo. Nós estamos nós estamos, como é que é? Tem que pedir para aquele planetinha que está voando aí, vem aqui, acerta essa terra de uma vez, acaba com isso. Acaba, limpa isso aqui, porque é a única forma de mudar. Tem que limpar. Esses espíritos que estão aqui estão perdidos, não mudam mais. Então que venha esse planetinha e acabe com tudo. Aí nós vamos reencarnar em outros mundos, talvez a gente aprenda, talvez sobreviva alguns aqui e consigam mudar essa sociedade. O silêncio dos bons é triste, muito triste. Nos traz muita indignação. Eu vou falar uma coisa aqui. O povo que sofreu o Holocausto, que sofreu o maior genocídio da história na Segunda Guerra Mundial, está exterminando um povo, matando criança. E o que nós estamos fazendo? O cara ousa falar, todo mundo diz, anti-sionista. Se aquilo é ser sionista, eu sou anti-sionista, sim. E nós estamos nos manifestando, boicotando os produtos israelenses, estão matando criança. Criança é guerrilheiro. Mulher é guerrilheiro. E o que nós estamos fazendo? Parte anti-sionista. Não sou, não. Reconheço o Holocausto, o crime que o nazismo cometeu, o sofrimento desse povo que teve que vagar pelo mundo, até conseguir sua pátria, e faz a mesma coisa que fizeram com eles. Não aprenderam. A África, vocês viram o que a África está passando? No Butão, naquelas guerras. Eu estava vendo hoje um vídeo das criancinhas magras, agora dessa semana. A gente tem que pesquisar fonte boa, porque senão ficam botando vídeo lá de... Uma fila desesperada para ganhar um pãozinho e um copinho de suco. Morrendo milhares por dia de inanição. E o que nós estamos fazendo? Mas eu não posso fazer nada. Pode, tem que se manifestar, tem que botar a indignação para fora. Nós temos que fazer coisas. Nós não podemos. Vocês acham que o nosso mundo, os espíritos, essa mania, terceiro milênio, a humanidade está em regressão absoluta. Regressão. O espírito não regride, a sociedade regride. E nós estamos em regressão, né? Nós estamos na beira da Terceira Guerra Mundial. Estamos na beira. Falta pouca coisa. Por quê? Porque a moral, a ética, a honestidade, os bons estão deixando acontecer isso. E os maus estão fazendo o que querem e vão acabar com o nosso mundo. Vão acabar com o nosso mundo. Hoje nós estávamos numa reunião da área que eu trabalho, agronomia, e nós estamos tentando achar, junto com a pesquisa, a nossa instituição faz pesquisa também, agropecuária, Nós temos que achar, por exemplo, se nós não conseguirmos achar uma espécie de amoreira que resista ao aumento da temperatura, o bicho da seda está extinto. A produção da amora está caindo cada vez mais pela mudança climática, E tem gente que não acredita na mudança climática, Nós estamos no ano mais quente da nossa história, estivemos em 24, e possivelmente 25 vai bater, Então o que nós estamos fazendo para mudar? Aí entra um louco dos Estados Unidos, que quer que queime petróleo, que queime carvão, que use energia vegetal, de biomassa para queimar. E para quê? Para acelerar o fim do mundo mesmo. Para acelerar o fim do mundo. E o que nós estamos fazendo para mudar? Será que estamos fazendo alguma coisa? A parábola dos talentos é uma mensagem de esperança e desafio que convida cada um a reconhecer seus dons e usá-los para o bem e buscar o crescimento espiritual e pessoal. E é uma parábola de esperança. Mas parte de deixar a gente tão para baixo com esse negócio do mundo. Mas nós queremos enganar nós mesmos? Eu falo assim, o Espiritismo está condenado. É a única doutrina capaz de explicar Deus. É a doutrina mais perfeita que tem, tirando o seu lado religioso. Mas no seu lado filosófico, é a doutrina mais perfeita que tem. Mas o que nós espíritas estamos fazendo de diferença?
Nada. Então nós vamos sumir. Não fazemos nada. O catolicismo vai sumir, né? Em, no máximo 5 anos, o catolicismo já não é maioria mais no Brasil, né? Os evangélicos vão superar. Elas têm uma redução de 2 a 3% ao ano, né? Vão sumir. Por quê? Porque nós não estamos fazendo nada. Nós estamos sendo omissos. Então, hoje o número de ateus nunca foi tão alto. Eu não posso criticar meu filho por ser ateu. Não posso criticar, porque eu fui. Talvez um dia ele descubra o que eu descobri, né? Mas hoje, do modo que está o mundo, é muito mais lógico ser ateu, né? Porque o mundo é tão injusto, mas tão injusto, mas tão injusto, que se você não tiver uma doutrina que nem o Espiritismo, por que o Espiritismo é consolador? Porque ele nos faz entender o porquê das coisas, né? Mas se nós não usarmos esse entendimento para mudar, adianta alguma coisa? Talvez a nossa próxima encarnação não seja mais aqui na Terra. Seja no mundo pior que a Terra, para ajudar ele a evoluir, né? Porque aqui a gente não conseguiu mudar, então vão lá aprender no mundo mais difícil, que vocês vão levar a inteligência, porque a inteligência não regride, né? E vão ajudar esse mundo a crescer, a mudar, né? Quem sabe? Não sabemos. Então, a lição da parábola dos talentos, não desperdice seus dons. Eu peguei um trecho bíblico que tem diferentes traduções, protestante, católica, para a linguagem atualizada. Eu peguei a da linguagem atualizada, primeira epístola de Pedro 4:10, né? Sejamos bons administradores dos diferentes dons que recebemos de Deus. Que cada um use seu próprio dom para o bem dos outros. Ou como está aqui na plaquinha, né? Cada um exerce o dom que recebeu para servir os outros. Então nós temos que ajudar. Por que o lema espírita é corretíssimo? Fora da caridade não há salvação. Que caridade é fazer o bem, né? É amar o próximo. Deve um nome caridade, mas é amar o próximo. Porque quem ama faz tudo o que é possível para o bem do outro. Nós temos uma dificuldade muito grande. Menos de 7% da população, menos de 7% da população do mundo detém mais de 80% de toda a riqueza do mundo. E todos os outros têm que viver com o que sobra. É difícil, né? É difícil. Se nós não, como sociedade, não conseguimos mudar isso, nós teremos que sair deste mundo para que ele possa evoluir, né? Que nós voltaremos, deixamos o mundo desse jeito, vamos voltar para a próxima encarnação, vamos piorar ele, porque nós vamos vir cheio de problemas, de dívida, né? Vamos piorar. Não, nós temos que sair daqui mesmo. Deixa vir outros aí, e não pense que vai ser devagarinho assim, nasce um aqui, um ali, não, tem que ser assim, leva tudo, traz tudo de novo, não é? Tem que ser assim, senão não muda, porque nós não queremos mudar. Se nós não queremos, a natureza muda, né? A natureza muda, a lei muda, a lei é perfeita. Se esse mundo vai evoluir, ele vai evoluir, e nós estivermos atrapalhando a evolução, a natureza nos tira daqui. Com certeza. Se nós mesmos não nos tirarmos, né? Pelas besteiras que a gente faz. E então, para o senhor ter medo? Não, multiplica teu talento. Se você multiplicar teu talento, no mínimo se ganhou bônus para ir para um mundinho melhor, né? Verdade ou mentira? É verdade. Vamos para um mundo melhor. O plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Eu sou obrigado a colher. Eu sou livre de plantar o que eu quiser, mas vou colher o que eu plantar. Se eu plantar omissão, eu vou colher mal e omissão. Se eu plantar o bem, eu vou colher o bem. Mesmo nesse mundo tão danado, Porque a lei é perfeita. A lei é perfeita.
ela não tem o que ajustar. Faça o bem e o bem retorna para você. É matemática, né? É a força que volta para nós, é a energia que volta para nós. Vivemos na encarnação atual o resultado das nossas ações de vidas passadas e na vida presente. Muitas vezes nós estamos pagando aqui coisas desta vida, né? Que a gente já fez de bobagem. Decisões erradas, coisas que a gente deixou de fazer. Nossa vida atual é a oportunidade de resgatar e corrigir erros e defeitos na busca da perfeição e do aprender a ser feliz. Como diz o Renato Teixeira e o Almir Sater, né? Cada ser carrega em si o dom de ser capaz de ser feliz. Nós recebemos o dom de ser feliz. Por que a gente não é? Porque não está multiplicando o dom. Mas olha que é a letra mais linda da música brasileira, né? Tocando em frente. Mas essa frase é genial. Cada ser carrega em si o dom de ser capaz de ser feliz. Pela longa estrada eu vou, estrada eu sou. É isso mesmo. Então nós temos a oportunidade. Não vamos poder ser felizes nesse mundo? Vamos para outro. E a minha família? Se é família, nós estamos sempre ligados, né? Não importa em que mundo a gente esteja. Então nós temos que usar a lógica, a razão, o estudo e a força de vontade para aperfeiçoar nossos conhecimentos e nossas ações. É isso que Kardec nos exorta. Espíritas, amai-vos e instruí-vos. Nós temos que estudar, nós temos que ser conscientes, nós temos que buscar conhecimento. Porque o conhecimento é assim, nós temos um grupo de crenças e existe um grupo de verdades. Aonde a crença e a verdade têm área em comum, são as crenças verdadeiras. Mas o que nós aceitamos, estudamos, conhecemos, é as crenças verdadeiras e justificadas dentro de nós. Se nós não buscarmos o conhecimento, nós vamos continuar nas crenças, ignorando a verdade, mesmo estando na zona que nos permite, temos recebido o dom que nos permite estar na zona das crenças verdadeiras, que é quem tem uma religião cristã, uma religião de qualquer tipo, até porque eu vou mostrar um dado logo em seguida. E essa frase é meu lema de vida. É meu lema de vida. E quem é antigo como eu e esteve lá na luta contra a ditadura, conhece essa música de Geraldo Vandré, para não dizer que não falei de flores, que era quando a gente se abraçava tudo e ia para a rua lutar pela democracia, que hoje muitos querem enterrar. Né? Tá certo? E nós cantávamos essa música. E isso aqui é uma das frases tão bonita quanto aquela, embora a letra seja mais pesada, né? Porque é uma letra de protesto, é uma letra de luta, para não dizer que não falei de flores, não é? Mas quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Eu não vou esperar a minha hora chegar. Eu estava estudando essa semana sobre longevidade, e tem dois dos maiores especialistas do mundo diz assim: quando você estiver na última década da tua vida, do meio para o fim, você vai saber que está na última década da tua vida. Mas daí já é tarde, né? Você vai saber. Diz assim, você vai saber que é a tua última década. A minha mãe fez 100 anos agora em fevereiro, né? Aí agora ela está na parte da demência senil. Tem dia que ela não reconhece a gente, né? Não reconhece ninguém, tem vezes que ela reconhece. No aniversário de 100 anos ela estava muito lúcida. Agora em fevereiro, ela disse assim para nós: eu vou viver mais 2 anos. Vó? Eu já terminei tudo. Deixa eu te chamar ela de vó por causa dos netos, né? Vó, eu já vivi tudo, né? Eu acho que eu só tenho mais 2 anos. Possivelmente, né? Uma pessoa nessa idade já tem aquela intuição, né, dos espíritos de que está próximo da hora. Talvez ela tenha percebido isso. Eu já estou na minha última década, né? Então, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. E para nós encerrarmos, estou bem no horário hoje, para nós encerrarmos, eu quero um alerta para nós cristãos,
para nós espíritas, de que nós achamos que somos donos da verdade. Porque o Cristo falou, ninguém vai ao Pai senão por mim. Ufanismo, porque Cristo não falou isso. Você sabe que o Evangelho, o Novo Testamento, foi completamente alterado no ano 300, né, por Constantino, para acomodar a religião romana. Então, o Novo Testamento é completamente distorcido. Completamente distorcido, não representa a verdade. Né? Tudo que não interessava foi tirado, que é os evangelhos apócrifos, né, e destruídos. Quem não concordava foi passado a fio de navalha, como os cátaros e os albigenses, né, pela igreja romana, católica apostólica romana, de Roma, não de Cristo, que não fundou religião nenhuma, né? Não fundou. O Cristo fundou alguma religião? Não, nenhuma. A primeira religião foi fundada em 300 DC, depois dele, né? Tá certo? No formato atual, né? No formato atual. Veja aqui, ó, a distribuição das religiões do mundo. Os cristãos são só 31%. E nós somos donos da verdade. Nós, cristãos, incluídos os espíritos, somos donos da verdade. Então, a absoluta maioria está errada. Tá. Poxa, que Cristo ruizinho esse, né? Teria ido em vários lugares do mundo, né? Divulgar sua verdade. Deus podia ter mandado Cristo. Mandou para os lugares, sim, que fundaram as outras religiões. Fundaram as outras religiões. Vejam que hoje tem 16,3% sem religião nenhuma. Os muçulmanos, no máximo, em 5 anos ultrapassarão os cristãos, né? É a religião que mais cresce no mundo, né? As muçulmanas, com suas diferentes vertentes, né? Então todos eles estão errados e nós estamos certos. Só para a gente lembrar, os cristãos são 31,5%. Esse levantamento é de 22, né? O próprio censo brasileiro é de 23, atualização de 23, né? Ele foi feito em 21. Então, repare isso aqui, ó. A absoluta maioria, 2/3, é não cristã. No Brasil, cerca de 2% da população se declara espírita. Nós temos sorte. Nós temos sorte de estarmos numa doutrina, se quiserem chamar de religião, chame, que nos leva a pensar. E nos leva a discutir. E nos oferece o caminho da salvação. Que é nós mesmos evoluirmos praticando o bem. Tenho esperança. Nós podemos mudar o mundo, dá tempo. Se nós não conseguirmos mudar o mundo, vamos ser aquela andorinha que tentava apagar um incêndio na floresta, mergulhando no rio e sacudindo as asinhas cheias de gotinha, né? E os outros dizem, você não vai apagar o fogo. Não vou, mas eu fiz a minha parte. E a minha parte nos deixará numa condição de vida muito melhor. Talvez até mesmo nessa vida, Deus, reconhecendo isso, não permitirá que a gente sofra tanto, né? Se nós tivermos mérito. Que Deus nos abençoe, nos dê muita força, muita coragem e principalmente muita persistência e determinação na multiplicação dos nossos dons. Vamos em paz.